tão especial, uma semana tão especial com um significado tão importante. Já chegando no penúltimo dia, numa sexta-feira, o dia que o nosso Senhor morreu na cruz por nós. Uma semana especial, uma semana com significado. Vamos ver mais um dos significados dessa noite. Então, convido os irmãos a cantarmos juntos o hino de número 106, Cristo no Horto. Para a gente cantar o hino oficial da Semana Santa, Jesus Venceu. Cruz.
Maravilhoso Deus, muito obrigado pelo seu sacrifício feito por nós na cruz, Pai. Obrigado pelo seu sangue derramado por nós, para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. E assim nós alcançamos a salvação, Pai. Abençoe agora esse culto, abençoe o pregador, que o Senhor possa falar através dele. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Agora eu tenho uma mensagem musical e eu espero que vocês possam refletir através das palavras. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para amar e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça.
Uma boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite para falarmos de nosso Senhor Jesus. Você já agradeceu hoje? Já agradeceu por estar aqui também, vivos? Podemos estar na igreja nessa noite? É lógico que essa é uma data simbólica. Nós não sabemos se exatamente foi nesse período quando Jesus morreu nesta terra. Mas é muito importante, sim, tirar um dia para relembrar essa preciosa data, onde numa sexta-feira, há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu por mim e por você. E isso nós devemos levar conosco em nossa mente, em nosso dia a dia, porque Ele morreu para que pudéssemos viver. E por meio dele nós temos acesso à vida eterna, a todos os dons que Ele dá. Ele troca a angústia do pecado por a paz incalculável. E você pode ter isso nesta noite. Amém? Bom, já estamos aqui no terceiro dia que eu estou aqui, né? Domingo foi um amigo meu que palestrou aqui para vocês. Então, sei que tem pessoas que, quem sabe hoje aqui... Deixa eu até perguntar, quem é que está hoje pela primeira vez durante essa semana? Olha, temos mais pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez. Então, nós já falamos aqui sobre o sacrifício de Cristo, o nascimento, a morte, a importância disso. Pincelamos um pouquinho ontem do poder da palavra e hoje o tema especial dessa noite, deixa eu ligar aqui, será consolados pelo poder da palavra. Vamos abordar de maneira mais profunda o que falamos ontem, alguns aspectos, umas pinceladas que nós temos e aplicaremos isso para nós hoje. Para iniciarmos esse aprofundamento bíblico, eu convido vocês, podem ficar como estão, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Louvamos o Teu nome pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos deu a vida. E queremos, ó Pai, aceitar esse sacrifício e ser perdoados por Ti. Tire agora, Pai, as vestes sujas nossas, do nosso caráter poluído de pecado, e coloque as Tuas vestes, ó Pai, puras e perfeitas sobre nós. Que o Espírito Santo esteja aqui nessa noite, atingindo cada mente aqui. Que possamos esquecer tudo aquilo que passou nessa semana, as dificuldades de trabalho, os outros problemas que nós enfrentamos, para que estejamos ligados aqui nesta noite, para entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Pedimos então os Teus santos anjos também aqui, e Pai, obrigado. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vou pegar minha Bíblia que eu deixei aqui na mochila. Peço que você abra a Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1, todos abriram. Quem não tem Bíblia, una-se com quem tem. Vamos ler. Qualquer coisa, tem Bíblia aí colocada nos bancos, você pode estar junto conosco na leitura. É muito importante que você acompanhe, que esse é um assunto que vai falar ao nosso coração. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E vi Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Por aqui está bom. Sei que eu já devo ter falado, alguns já viram mais ou menos aqui alguns traços que nós vamos trazer, mas hoje vamos aprofundar nesses traços e aí então fazer uma aplicação e um outro ponto importante sobre isso. Primeiro ponto. É claro que essa ilustração aqui de uma terra, acho que deve estar até bonita, né? Porque tem forma. A terra não tinha forma,
E era vazia, e ela está vazia. Meio opaca, a gente vê aqui, não tem vegetação, não tem quase nada, né? Mas tem forma. Na época ela não tinha forma. E Deus, Ele disse uma palavra. Qual palavra? Haja. Ele criou por meio da palavra. O que Ele criou por meio da palavra? Os céus e a terra. A gente vê aqui uma imagem de satélite da Terra. Talvez ela seja também, enfim, não sei se é real ou não, parece que não. Mas é uma imagem ilustrativa bem real da Terra. Após 6.000 anos de pecado de poligamia. Imagina como ela saiu das mãos do Criador. Devia ser a coisa mais linda. Sem nenhuma mancha do pecado. Só os braços do Criador nessa terra. E ele foi falando. De repente ele falou, cria-se então a luz. E houve luz. Ele falou, cria-se os animais. E os animais surgiram. As plantas, as flores. E eu fico imaginando toda aquela natureza, com toda a complexidade do micro para o macro, se criando pelo poder da palavra. Ele falava e aquilo que não existia passava a existir. Nós, seres humanos, só criamos a partir de algo que já existe. Esses bancos foram criados de madeira. A madeira já existia. Deus não. Deus, Ele cria de algo que não existe. Algo muito belo. E a palavra que para criou, no verso 1, criou Deus os céus e a terra, no hebraico é bará. O que é bará? Criou, mas de uma forma diferente. Na sua maioria, se não todas, é usada para Deus criar. Porque só Deus pode criar algo do nada e então fazer alguma coisa. Quando quer falar de uma criação humana, usa outra palavra. Agora eu não vou lembrar qual. Mas quando quer falar algo que só Deus cria, usa bará. Por que a gente está falando isso? Sabe? Se você abrir agora a sua Bíblia, em Salmo 51, a gente tem o Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas infelizmente, em um dado momento, ele caiu. E caiu feio. Se apossou de uma mulher que não era dele, Betseba. E para encobertar o seu pecado, o que ele fez? Cometeu um assassinato do melhor dos seus homens. Urias era muito melhor do que Davi, que foi fiel. Depois que Davi tentou embebedar ele para tentar fazer ele, tirar ele, não, eu não vou voltar a beber com a minha mulher. Como vou fazer isso se todos os meus amigos estão lá na batalha? Um homem valoroso. Um pecado horrível, nojento, que a Bíblia relata, mostrando a fragilidade do homem sem Cristo. E num dado momento, Natan, profeta, vai lá, conta uma história e atinge o coração de Davi com a verdade. E ele se arrepende amargamente. E nós sabemos que Davi gostava, antigamente, antes dele ser rei, ele gostava de ficar, ele cuidava do rebanho. E ali ele compunha salmos. E nesses salmos, eu imagino que ele era um leitor muito árduo da Bíblia que existia. E qual era a Bíblia que existia na época? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, alguns livros ali históricos ali, enfim, todo o Pentateuco e mais alguns. E nessa leitura, eu imagino que ele conhecia bem os termos ali que era usado. E quando a gente vem para Salmos, se você abriu aí no Salmo 51:10, nós vamos ler. E diz assim, esse salmo aqui é o salmo que ele fala quando ele está arrependido. Ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe qual palavra ele usa aqui? Bará. Bará em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, a minha vida está sem forma e vazia. O meu coração, poluído pelo pecado, eu pequei contra ti, e contra ti pequei, ele fala em outro texto. Senhor, dará em mim um novo coração, como o Senhor fez com a terra. Pelo poder da sua palavra, fale, e eu vou ter um novo coração. Eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou alguém instável. Cria em mim, dará em mim
um espírito firme. Ele sabia que essa obra só ele podia fazer. Mas ele podia fazer, porque pela mesma palavra ele foi ordenando, e a terra que era sem forma e vazia se tornou bela. Da mesma maneira, meus queridos, nós podemos, nosso coração pode estar sem forma e vazio, cheio de trevas. Se você pedir, Senhor, dará em mim um novo coração, pela palavra dele, ele irá fazer. E eu quero agora deixar, antes da gente continuar, alguns segundos para você fechar os olhos e pedir a Deus que Ele dará em você um novo coração. Você vai ter alguns segundos para falar com Deus. Não há impossibilidade para Ele, irmãos. Você crê? Ele vai ouvir a sua oração no nome dEle. Eu não canso de falar que quando a gente ora, a gente às vezes fala: minha oração não passa do teto. Vocês ouviram eu falar aqui várias vezes, não tem problema, quero que vocês gravem mesmo. Quando a gente ora no nome de Jesus, a oração, eu fico imaginando assim, vem a oração, primeiro toda errada, né? E o Espírito Santo leva a oração, porque a gente não sabe orar como convém, diz a Bíblia, aperfeiçoa. Eu fico, lógico, tem um simbolismo, chega numa caixinha lá no céu, e era para estar escrito Marlon, mas não está escrito Marlon, está escrito Jesus orou, porque orei em nome de Jesus. A sua oração será ouvida, porque é no nome dele. Continuando, estou olhando aqui no meu, está errado. Quando a gente aplica isso, a gente entende que quem é a palavra, de acordo com João que a gente viu ontem? Jesus é a palavra. Então, Ele mesmo é a palavra, e a palavra que Ele fala tem poder, e o poder é total. Agora, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Se você abre Apocalipse, mostrando como é formada a Bíblia, você vê que Apocalipse 19, 10, vê que toda manifestação do espírito de profecia, ou seja, quando há um profeta, é o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. Ou seja, Jesus tem algo para contar, ele passa para os profetas, e os profetas escolhem, eles escrevem. Ou seja, aqui, toda a Bíblia é o testemunho de quem? Da palavra, e a palavra. Quando você lê a palavra com o espírito de querer aprender da palavra e permitir que a palavra entre no seu coração, meus amigos, o poder vai tomar conta de você. Só de você ler a palavra, porque você está lendo a palavra, e quem é a palavra? Jesus é a palavra. Você está lendo a mente de Deus, parte dela, né? Por quê? O testemunho vem de onde? De Cristo. Cristo deu aos profetas, os profetas escreveram. Você está lendo o que Deus gostaria que você escrevesse. Você está lendo o testemunho de Jesus. Há um poder na leitura da palavra com o coração aberto. Com o coração aberto. E quando nós abrimos a Bíblia e lemos aqui em João 5, 15, 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O quê? Quem crê nisso? É para ser difícil falar, não. Quem crê nisso? Irmãos, isso é real. Não canso de falar o que o meu primo já falou algumas vezes, né? Não podemos viver o cristianismo como ateus, ser cristãos ateus. Nós temos que de fato crer. É claro que a condição é que a palavra esteja em nós e nós nele. E então pediremos qualquer coisa, porque saberemos pedir como convém. Não, eu quero uma Ferrari. Não, que negócio é esse? Para que você quer isso? Mas pedir coisas que sabe que vai ser para a glória de Deus, Ele vai conceder. Não se preocupe, Ele vai conceder. Imagina quando a gente ora por perdão de pecados.
Imagina quando a gente ora por vitória sobre um vício, com uma dificuldade que a gente está, uma impossibilidade. Imagina quando a gente ora por essas coisas. Quando chegou um leproso até Jesus, ele falou: Jesus, se quiseres, pode tornar-me limpo. Era uma doença contagiosa, vergonhosa, impossível de ser curada. Jesus disse: eu quero ser limpo. Ele foi. E é dito que havia muitos leprosos em Israel. Em Israel havia muitos leprosos na época de Israel antigo. E quem foi curado? Naamã, o sírio. O povo de Israel não foi curado. Por quê? Os leprosos de Israel, eles não acreditaram e não pediram. Precisamos pedir mais. Não incomodaremos a Deus com nossos pedidos, pode ter certeza. Sabe quem entendeu o poder da palavra de maneira profunda na Bíblia? Que eu gosto muito. Está no livro de Lucas, eu acho que no capítulo 7, se não me engano. A história do centurião. Esse centurião, apesar de ser um soldado romano, e o soldado romano era muito cruel na época, ele era alguém que foi tocado pelo amor de Deus. E seguia o Deus dos judeus. E ele amava o servo dele. Ele amava ali o funcionário que ele tinha. E esse servo adoece a ponto da morte. Mas ele já tinha ouvido falar do poder da palavra de Cristo. E aí ele manda ali alguns servos falar: vem aqui ter conosco. Aí ele manda os judeus falar, né? Os judeus falam: olha, aquele homem ali é muito justo, nos ajuda, vai, ajuda ele merece. Olha só, né, os judeus querendo colocar ele lá em cima, né? Ele merece, é um cara muito bom. Aí quando ele vai chegar até Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Traduzindo o que ele falou foi assim: eu sou líder de 100 pessoas, 100 soldados, centurião. E a hora que eu falo, todos ouvem e seguem minha ordem. Se eu falo assim: você vai lá fazer tal coisa para mim, ele vai imediatamente faz. Eu sou líder das coisas aqui terrestres, mas eu reconheço que o Senhor é líder do céu. E se só com uma palavra você falar, você nem precisa ir lá, o meu servo será curado. Aí Jesus falou: que seja feito conforme a sua fé. Pai, o seu servo vive. E ele creu na palavra antes de acontecer. E ele já vai em paz, com a certeza que aquilo que a palavra disse iria acontecer. E ele chega e vê que aquele servo iria ser curado justamente na hora que Jesus tinha falado. Queridos, essa palavra aqui tem várias afirmações. De quem? Daquele que não mente, daquele que não falha, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Você vai encontrar afirmações aqui que não são só afirmações, são promessas. Na verdade, toda afirmação deste livro é promessa. E promessa você pode reclamar a Ele, e Ele vai cumprir. Porque Ele prometeu, e fiel aquele que promete, Ele não falha. Podemos achegar com fé: Senhor, aqui está escrito isso. Realiza isso na minha vida, na minha casa, na minha família, em mim. Precisamos aprender a pegar a Deus pela palavra. Precisamos aprender a ter ousadia e olhar pela palavra e falar: Senhor, eu creio. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Quero ver se você se encaixa aqui. Sua vida é incerta. Não pode discernir os termos dos acontecimentos. E isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro. Pela fé, Abraão, sendo chamado, recebeu, obedeceu, indo para um lugar onde havia receber por herança e saiu sem saber por onde ia. Cristo, na sua vida na terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou dos pais os planos a seu respeito, e dia após dia o Pai lhe fazia acontecer. De tal maneira deveríamos depender de Deus, que nossa vida pudesse ser uma simples realização da sua vontade. Confiando-lhe os nossos caminhos,
Ele dirigirá os nossos passos. Olha que promessa linda. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixai que Deus faça os seus planos para vós, como os criancinhas. Confiai-vos à guia daquele que guarda os pés dos santos. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do seu propósito que estão realizando como seus colaboradores. Queridos, como Deus guia. É assim, explicado o que está escrito aqui. Supondo que você pudesse estar ao lado de Deus, lá no céu, enxergando como Ele o fim desde o seu início. Imagina que você está olhando lá, escolhendo a sua vida, sabendo se você tomasse aquela decisão ou essa, fosse para aquele caminho ou aquele outro. Se pudesse enxergar todas as consequências de todas as suas decisões para o futuro. Se você pudesse fazer isso, você tomaria uma boa escolha, não? Muito melhor do que a gente toma hoje, né? É assim que Deus guia, quando a gente confia nele. Como se nós estivéssemos lá, escolhendo. Porque ele enxerga o fim desde o princípio. Confie nele, e mais ele fará na sua vida. Confie nele, e ele guiará a sua vida de maneira que você talvez não perceba, mas é o seu melhor, é o melhor. Mas como Deus fala conosco, se essa palavra tem poder, essa palavra quer falar diretamente a mim? Será que pela Bíblia eu posso ouvir a voz de Deus? Ela própria é a voz de Deus, é Deus falando a nós. Toda vez que você pegar a palavra e ler, entenda, é Deus falando com você. E eu quero citar alguns exemplos de maneiras como Deus pode falar conosco através da Bíblia. Isso já aconteceu algumas vezes. Eu lembro que uma pessoa, eu vou até abrir a Bíblia aqui para falar sobre isso. Se vocês quiserem abrir comigo em Isaías, eu já vou contar. Isaías 45, por exemplo. Formas práticas, eu quero tornar prático, com formas práticas Deus pode falar comigo na Bíblia. Você vai encontrar muitas dessas formas. Eu lembro de uma pessoa, 45:10. Olha, não era esse texto, mas esse texto vai servir, tá? Mas existem vários outros. Acho que Salmo 101 também fala isso. Onde Deus aqui no começo fala, né? Aquele que diz ao Pai, mas era um outro texto onde fala, eu sou o seu Pai. Desculpa, peguei o texto errado. Eu sou o seu Pai. Havia uma pessoa que estava sofrendo muito porque não tinha um pai e gostaria de ter um pai. E num dado momento, esse pastor chegou para a pessoa e leu esse texto para ela e fala, Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Aquela palavra, apesar de simples, transformou a vida daquela pessoa. Porque ele encontrou em Deus e creu na palavra que Deus seria o seu Pai e cuidaria dele mais do que um pai terrestre poderia fazer. E aqui, em uma outra situação também, lembro de uma história onde a mulher tinha perdido o seu marido tinha deixado a casa, ido embora, abandonado. E em Isaías 54, esta alma como essa, uma história como essa, pode encontrar conforto aqui no verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então Ele é o Deus que supre todas as necessidades, não importa a necessidade que você esteja hoje. Ele é Pai, Ele é marido, Ele é amigo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus de toda a terra. Para um batalhão que está perdendo a guerra, Ele é o Senhor dos Exércitos. Para alguém que está sozinho, Ele é um amigo em todas as horas. É dessa maneira que a gente pode encontrar conforto. E também há outras maneiras. Esse é meu pai. Eu vou contar um exemplo de como foi para mim. Meu pai, eu sou muito apegado ao meu pai. E eu recebi o chamado de ser missionário e fui para missão. Fiquei anos longe e Deus me trouxe de volta para morar lá no sítio com meu pai. A gente morava lá. A gente reformou uma casa no campo. Meu pai trabalhava lá
mas lá a gente fazia a nossa missão também. E foram momentos muito gostosos, porque eu, apegado do pai, que tinha ficado vários anos longe, e o meu pai está com já 63 anos de idade, fez essa semana. A gente vê assim, poxa, o meu sonho sempre foi estar junto ao meu pai, mas principalmente dos 60 para cima. Aproveitar cada momento com ele. E passamos ali 2 anos juntos na fazenda, eu morando numa casa, ele morando na outra ao lado. Eu e minha esposa, né? E ele ali do outro lado. E a gente fazia tudo juntos, a gente ia no rio junto, ele mexe com pecuária, eu ia ajudar ele lá, ir para lá, e via meu pai para todo canto. E foi momentos muito gostosos. Só que veio um chamado que eu não esperava. Chamado para fazer teologia. E foram acontecendo uma sucessão de eventos, uma sucessão de coisas que Deus foi me dando convicção para esse chamado. E aquilo ali foi apertando meu coração. E quando eu vi que era um chamado, parecia ser sério, naquele dia eu falei assim: Senhor, o negócio está ficando sério, precisamos conversar sobre isso. Mas quando eu pensei nessa possibilidade de deixar Campo Grande novamente, eu achei que seria para sempre ali naquele momento. Quando eu pensei em deixar Campo Grande, eu pensei no meu pai, o meu coração se rasgou. O meu coração se rasgou. Eu falei: pai, o chamado de teologia geralmente é para nunca mais voltar. É para cuidar da vida dos outros e deixar a nossa família para lá, confiando que o Senhor vai cuidar. E aquilo ali, eu abri o coração a Deus e falei: eu não quero, Senhor, eu quero ficar junto do meu pai, eu quero ficar junto da minha família, mas se o Senhor quiser, eu preciso que o Senhor deixe claro. Mas eu falei isso com a minha alma para com Deus. Eu estava fazendo ali uma leitura diária, e no outro dia fui dormir daquele jeito, chateado, triste com a possibilidade de deixar de viver esses momentos tão preciosos que eu e meu pai estamos vivendo. E então eu abri a Bíblia em Marcos, no capítulo 1, era a continuação da minha leitura naquele momento. E aqui está um exemplo prático de como Deus fala conosco pela Bíblia. Em Marcos 1, 17 em diante diz assim: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Aí já vinha na mente, né? Um chamado pastoral, né? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. E deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os seus empregados, seguiram após Jesus. Eu só tinha falado com Deus aqui. Ali eu fiquei em prantos. Mas eu pude ter a certeza que Deus estava me chamando. Deus não quer falar só comigo. Deus quer falar contigo. Às vezes virá um conforto, como eu sou seu marido, eu sou seu amigo, eu sou seu pai. Às vezes, exortação: filho meu, o que está fazendo a sua vida? Você nasceu para um propósito. E vocês sabem, todos aqui têm um propósito. Deus criou vocês para um propósito. E você tem um propósito, você tem um chamado. Eu não sei, Deus sabe. Já perguntou para ele? E o chamado vem. E ele quer falar contigo. Às vezes exortação, às vezes uma coisa que eu não queria, sofri muito. Mas hoje Deus tem confortado meu coração. Tenho podido acompanhar meu pai pelas redes sociais com meu irmão está lá. Eu fui para minha casa, no meu lugar. Fico feliz por eles. Vou lá, visito meu pai, passo tempo com ele. Estive agora semana passada lá. Demos uma volta na fazenda, plantamos um abacate numa área lá que no futuro vai ser minha. Então, aproveite esses momentos, mas é um chamado difícil. Mas Deus conforta. Deus quer falar contigo pela palavra. Ele quer fazer você vencer os seus desafios pela palavra. Tudo pela palavra. Ele quer fazer contigo. Essa é a forma como Deus fala conosco, irmãos. Não devemos permitir que o futuro, com seus difíceis problemas,
suas não satisfatórias perspectivas, parece que está tudo bagunçado no futuro, faça o nosso coração desfalecer e tremer-nos os joelhos, render-nos as mãos. Irmãos, o mundo está numa situação caótica. Se você olha o contexto político, está um nojo. Seja da direita ou da esquerda, está um nojo. Os dois extremos são horríveis. Nós somos do alto. Irmãos, se você olhar na cena da guerra, está horrível. Está tudo horrível. Mas não devemos temer. Por quê? Porque ele diz: se apodere da minha força. Olha só, ele não fala, viva a vida cristã com sua força. Não. Viva a vida cristã pela força da palavra. Aqui, ó. Se apodere da minha força. Se apodere. Pegue a força. Pegue na mão do Senhor. Clame a Ele. Diz o poderoso: e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Os que submetem a vida à sua direção e ao seu serviço jamais se verão colocados numa posição para a qual ele não haja tomado providência. Seja qual for a nossa situação, se somos cumpridores de sua palavra, temos um guia a nos dirigir o caminho. Seja qual for a nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro. Seja qual for a nossa tristeza, perda ou solidão, possuímos um amigo cheio de compassivo interesse. Meus irmãos, nós podemos viver já chegado a Ele, ter paz no mundo que não tem paz, ter esperança no mundo sem esperança, ter poder no mundo que não tem poder, e ter amor no mundo que já esqueceu o que é amor. Podemos viver como que nem fôssemos daqui. Podemos estar preparados no céu, quando estivermos no céu no nosso coração. E Ele faz um convite hoje na noite, para você e para mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus amigos, Jesus está espancando a porta de nosso coração, falando: permita eu entrar e fazer morada em ti. Deixa eu organizar a sua vida. Deixa eu fazer uma bela terra, parar em você uma bela escultura, uma trajetória nova. A melhor parte da minha vida foi quando deixei o tribunal de contas, onde eu estaria ganhando tudo o que eu sempre quis. Já falei para vocês aqui, que fui servir ao Senhor como missionário. Nunca fui tão feliz na minha vida como esse momento. Nunca algo me preencheu tanto de dar vontade de segunda-feira ir trabalhar. É poderoso, irmãos, estar ao lado dele. É uma caminhada incrível, incrível. E ele te convida hoje a voltar. Hoje a vir. Filho, eu te chamo. Vem. Não precisa perguntar a respeito do futuro. Deixa que eu cuido do futuro para você. Confie em mim. Entregue de fato para mim todas as coisas e eu cuidarei de você. Eu tenho um testemunho, já indiquei para alguns, do namoro à missão, está lá no YouTube, que mostra como que encontrei minha joia preciosa. Foi Deus que encontrou para mim. Ele quer cuidar de você em cada detalhe, em cada detalhe. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus escolher por você. Irmãos, Deus nos chama hoje. Ele fala no nosso coração. Hoje, quem responderá? Nós vamos cantar uma música. E dessa vez você vai ter a oportunidade novamente de se decidir e aceitar. O irmão pode colocar, isso os nossos amigos venham cantar. E se você quer voltar, se você que não é batizado, pense um dia em assumir um compromisso público com o Senhor, ou você que já foi batizado, mas deseja ser rebatizado, ou você que precisa só se consagrar a Deus novamente, a sua vida a Ele, e logo após o culto, se você tem um pedido especial de oração, nós vamos estar na salinha aqui embaixo, e você é o meu convidado. Eu vou orar por você. Eu vou orar por esse pedido especial que você tem.
E o nosso Deus tem todo o poder, ouvirá a oração ali. Não é porque eu vou fazer, é porque será feita no nome dele. Você está convidado para quem quiser pedir algo especial. Não precisa nem falar, se quiser só chegar lá e orar, a gente vai estar uma salinha aqui embaixo. Aqui, nossos queridos vão cantar agora, e depois nós vamos orar juntos aqui em cima também. Vamos falar com Ele. Aqueles que puderem, vamos se ajudar para falar com Deus. Senhor, toma o nosso coração, porque nós não podemos dar para Ti. É Tua propriedade, ó Pai. Conserva o Senhor Ele puro, porque a gente não consegue conservar para nós mesmos. Pai, somos tão semelhantes a Ti, tão fracos. Se o Senhor não vir neste momento, intervir em nossa vida, nós falharemos. Mas venhamos pedir, como a música cantou aqui, venha ajudar-nos, ó Deus, em nossa fraqueza. Venha nos dar força quando fraco estamos. Venha nos dar alegria quando tristes ficamos. Venha nos dar a paz quando só há um vazio na nossa alma, Senhor. E nós queremos nessa noite entregar a nossa vida em Suas mãos, Senhor. E pedimos sobre nós o derramamento da chuva temporã e o derramamento da chuva serôdia do poder do Teu Santo Espírito sobre nós. Amém. Para que tenhamos poder para viver uma vida que o Senhor se agrada. Mas sabemos que isso só pode acontecer se o Senhor tomar posse de nós. E queremos aqui, neste momento, ó Pai, junto com os meus irmãos, entregar a nossa vida a Ti, para que o Senhor então tome posse, o Senhor entre em nosso coração e faça morada, organize a nossa casa, seja conosco, permaneça conosco, não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, em nome de Cristo Jesus, amém. Você é nosso convidado amanhã, começa às 9 da manhã. Falaremos sobre a volta de Jesus amanhã. Não perca, convide seus amigos. Começa com o estudo de uma lição. Aí depois a gente vai falar sobre às 10, 10h30 vai começar o culto. Então você é o nosso convidado especial. Que Deus te abençoe e te guarde.
Amém.